Fala galera, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois tipos principais de estratégias no mercado de opções, tá? Que são as estratégias direcionais e as estratégias de intervalo. Então, se você está começando agora no mercado de opções ou já tem alguma experiência, entender essas estratégias vai te ajudar muito a tomar decisões melhores, tá? Então, bora lá. Então, as estratégias direcionais, como o próprio nome já sugere, tá? Elas são estratégias que vão apostar na direção em que o ativo vai se mover. Como, por exemplo, uma trava de alta. Tá bom? Que vai apostar numa alta ou numa baixa. Ou trava de baixa seria uma baixa, por exemplo. Tá? Então, como eu falei, por exemplo, se você acredita que o preço de estimação vai subir, você pode comprar uma opção de compra, uma call. E se você acredita que o preço vai cair, você compra uma put, né? No caso, a opção de venda. E aí, no caso, você só vai ganhar se o ativo ele for no direcional. Então, por exemplo, se ele for para cima, né? E você acreditar que ele vai para cima, você vai ganhar. E se ele for para baixo, você vai ganhar se você acreditar numa baixa, por exemplo, comprar uma put, por exemplo. Né? Ou se você comprar uma call e o mercado subir. Caso contrário, você perdeu tudo, tá? Então esse é o risco da tragédia direcional. Então a grande sacada aqui é que você precisa acertar a direção, como eu falei, né? E se o preço se definir no seu movimento, você vai lucrar. Mas se ele for na direção contrária, você perde tudo, tá bom? Então o risco aqui é perda total, tá bom? E aí, no caso, o que são as estratégias de intervalo, no caso, né? Agora, as estratégias de intervalo, elas são um pouquinho diferentes. Essa estratégia aqui, em vez de você acreditar na direção do preço, você vai acreditar na estabilidade dele, tá? Ou seja, aonde ele vai estar dentro de um intervalo. Que eu acredito que é até às vezes mais fácil do que acertar a direção. Então, aqui você não está acertando a direção, você está acertando o intervalo, aonde o preço está em determinado intervalo. Mais ou menos, tá? Por exemplo, dentro de um range ou algo assim. Então, por exemplo, assim, você tem o Iron Condor lá, né? Ou Iron Condor, nossa, nem sei como é que fala, galera. É isso aí. Iron Condor, que é a estratégia lá em inglês. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ela, tá bom? Porque eu não fiz sobre ela ainda. Então, você vai combinar a venda de uma opção de compra, no caso. Então, você vai vender uma call. Você vai vender uma call. E você vai comprar uma outra opção de compra mais alta, tá? No mesmo tempo. Então, você vai estar long and short no mesmo tempo, né? Praticamente assim. E aí, ao mesmo tempo que você vende uma opção de venda e você compra uma opção de venda em nível mais baixo, tá? Então, deixa eu falar de novo porque ficou meio complicado. Então, você vai combinar a venda de uma opção de compra e a compra de uma outra opção de compra num preço mais alto, ao mesmo tempo que você vai vender uma opção de venda e você vai comprar outra opção de venda em um nível mais baixo. Seria uma trava isso daí, tá? Então aqui você vai esperar que o preço do ativo vai ficar entre os preços das opções que você vendeu, tá? Então como se ele ficasse num range, né? Dentro de um range aqui, de um determinado... uma determinada área de mercado, né? Exemplo. E seria mais ou menos assim. E aí isso daí vai permitir que você lucre, né? Com a falta de movimento significativo no preço do ativo, né? Então... O que você espera aqui, mais uma vez, é que o preço do ativo ele fique dentro desse range aqui, dentro dessa área, tá? Então, no caso, qual que você escolheria? Qual que é melhor, qual que é pior? No caso, isso daqui depende da leitura do mercado, depende do contexto. Então, se você está confiante que o preço vai se mover em uma direção específica, por algum motivo, notícia, sei lá, algum fator econômico, a estratégia direcional ela vai ser melhor. Agora, no caso, se você acredita que o preço vai ficar num determinado preço, talvez lateralizando e tal, sem muitos movimentos nesse determinado tempo que você quer que essa estratégia funcione, as estratégias de intervalo, elas vão ser melhores, tá? Lembrando que, como eu falei, nos dois casos você tem risco, tá bom? E aí você precisa entender como que você vai fazer isso sem você perder tudo, porque os riscos aqui total é você perder todo o seu capital que você investiu, tá? Então, não significa que isso seja ruim, só significa que você tem que saber o que você tá fazendo e você não colocar um valor lá que você pode perder pra você, sei lá, quebrar, por exemplo, tá? Então, seria mais ou menos assim. Então, esse foi o vídeo, tá? De maneira bem resumida, bem simples, depois eu vou colocar na prática um pouquinho mais sobre essas estratégias. Lembrando que eu já estou mostrando estratégia por estratégia do mercado de opções, tá? A gente já falou sobre straddle, strangle, trava de alta, trava de baixa. A gente falou um pouquinho sobre iron butterfly, né? Ou borboleta de ferro. Vamos falar agora sobre iron condor, que eu não falei ainda sobre iron condor, ou condor, sei lá. Enfim, mas é isso.
Então, tamo junto, obrigado. Acompanha o canal. Vamos falar muito sobre opções aqui. A gente vai falar sobre estratégias de renda, com estratégia de especulação, com proteção, com arbitragem, com um monte de coisa. Tamo junto, valeu, abraço, valeu.